Estamos de volta na carta aos Efésios, agora entrando no capítulo 6. E vocês já me ouviram falar isso várias vezes e por mais 3 domingos vocês ainda ouvirão isso. O fato de termos a nossa experiência com Cristo implica numa mudança de estilo de vida. Até você chegar a Cristo, a sua vida é regida por uma série de fatores, mas definitivamente não é pela orientação, pelo coração de Deus, pelo estilo de vida proposto por Deus. O que nós percebemos também é que, para nós adotarmos esse novo estilo de vida, faz-se necessário, em primeiro lugar, que a gente entenda, conheça os princípios e as orientações de vida que Deus nos dá. Por isso, lá no capítulo 5, versículo 16, Ele nos instruiu a que nós estivéssemos buscando compreender a vontade de Deus, e mais, no versículo 18, então, Ele diz que nós colocaremos em prática aquilo que temos a colocar em prática, o novo estilo de vida, somente pela ação do Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que enche as nossas vidas com essa capacitação de viver dentro da orientação de Deus. Sem isso, seria impossível. Se você já viveu a experiência, tem vivido a experiência de tentar fazer uma série de coisas que Deus manda e não consegue, isso faz todo sentido quando você está dependendo de você mesmo. Porque o novo estilo de vida, os novos princípios, a nova conduta, elas têm que ser pautadas por Deus, mas também capacitadas por Deus. Somente Deus nos dá condições de fazer isso. Agora, percebam que há uma certa prioridade na maneira como Paulo nos coloca acerca desse novo estilo de vida, a questão de família. E por conta disso, nas últimas 3 mensagens, nós estivemos considerando, em primeiro lugar, dos versículos 22 a 24, qual é o papel da mulher na família de acordo com a vontade de Deus, da esposa no relacionamento com o seu marido. Depois de 25 a 30, vimos qual é o papel do marido em relação à sua esposa, conforme essa nova conduta que Deus propõe. Dos 5:31 a 33, nós falamos sobre o relacionamento do casal, e agora chegamos no capítulo 6, e ele começa o capítulo 6 falando para filhos. Veja o que ele diz no texto. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. A sua experiência com Cristo, ela deve alcançar seus relacionamentos familiares, e especificamente hoje o que vamos considerar é que isso deve atingir o relacionamento seu com seus pais. Esse não é um assunto que passa desapercebido nas Escrituras. Agora, a pergunta que pode vir depois de falarmos, isso aqui tem a ver com o meu relacionamento com os pais, talvez a pergunta caiba aqui em primeiro lugar: para quem são essas palavras? Para que filhos são as palavras que aqui estão sendo consideradas e faladas? Bem, vejam, de uma forma geral, independentemente da idade dos filhos, eu diria que nós não temos muita dificuldade de percebermos o quanto esse assunto é tenso. Talvez 2 meses atrás, 3 meses atrás, eu estava num shopping, fui buscar a neta, e próximo de nós tinha uma senhora com um garoto que devia ter seus 2 anos. Mas que show, que escândalo, que vergonha para a mãe, que tinha uma espécie de paciência e tolerância com toda a rebeldia, com toda a gritaria, com todo o choro. Aquilo era uma vergonha para a mãe, era um incômodo para as pessoas que estavam em volta.
Então, é normal nós vivemos experiências na vida de ter um filho se jogando no chão, num lugar público. É normal isso acontecer. Eu diria o seguinte, é relativamente comum isso acontecer. Então, nós vemos um relacionamento até de crianças com seus pais, que nós vamos encontrar aqui problemas. Mas não somente isso, nós vamos encontrar problemas também no que tange ao relacionamento de filhos adolescentes com seus pais. O filho adolescente chegou num ponto que ele acha que ele é capaz de definir a sua vida. Ele sabe mais do que seus pais. E alguns filhos adolescentes, entre eles demos um trabalho terrível para nossos pais. Meu caso, eu em particular, minha mãe um dia falou, desisto. Então, relação com filhos adolescentes e pais também podem ser pautadas por dificuldades, mas também eu diria que filhos adultos também acabam sendo um problema no relacionamento com seus pais. Desde a falta de consideração e não ter nenhum relacionamento, como também uma postura de absolutamente ficar à parte e sem se envolver em situações em que seus pais precisam de ajuda. Seja por causa da sua condição física, seja por causa da sua condição econômica. Isso é de tal maneira sério que nos nossos dias se fazem necessárias algumas leis que protegem os idosos de abandonos por parte dos seus filhos. Agora, para quem Paulo está falando? Logo no início do texto, no versículo 1, ele diz, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. A quem ele está se dirigindo? A palavra empregada aqui para filhos na língua grega, o texto original em que foi escrito a carta aos Efésios, é a palavra teknon. E teknon se refere a um filho que ainda depende economicamente de seu pai. É aquele filho que ainda coloca seu joelho e sua perna debaixo da mesa daquele que coloca o feijão na mesa, que paga por isso. Então, vamos considerar aqui, em primeiro lugar, a relação que existe de Paulo, quando ele se dirige no versículo 1, ele está falando especificamente para aqueles jovens ou adolescentes que podiam ler a carta de Paulo, ou ouvir a carta lida, entender a mensagem e reagir com isso. Essa palavra, esse termo teknon aqui, ele não vale para um filho já adulto, que já saiu da casa do seu pai. Ele não está mais debaixo da obediência, da obrigação de obediência ao seu pai. A palavra teknon, ela está se referindo a um jovem, a um adolescente, que tem inteligência suficiente para poder processar a orientação do apóstolo e colocá-la em prática. E as crianças pequenas? As crianças pequenas, elas estão então libertadas da orientação que ele dá aqui? Seguramente não. Somente que essa orientação aqui não era para as crianças pequenas. Paulo não está escrevendo a carta para o nenê que está no colo de uma mãe, ou uma criança que está brincando lá no chão. Não é para eles. Isso será alvo de nossa reflexão no próximo domingo, quando nós vamos falar sobre responsabilidades de pais com filhos, mas vamos lembrar do seguinte: depois que Deus deu os 10 mandamentos para o povo de Israel, ele orientou o povo, estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra, a terra que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, veja, tu e teu filho e o filho do teu filho. Vejam,
a orientação de obediência primeiro vinha de Deus para aquele indivíduo que estava ouvindo aquela mensagem, e essa mensagem de obediência a Deus, e isso incluía honrar, obedecer o pai, era alguma coisa para todas as gerações. Esse pai passaria para o filho e passaria para o neto e assim por diante. Então o princípio da obediência, ele vale já desde a infância, e embora as palavras que Paulo está dirigindo aqui inicialmente, no versículo 1, são palavras dirigidas a vocês jovens, que me ouvem, que podem processar o que eu estou falando, e que têm a responsabilidade diante de Deus, com seus pais de obediência. Mas quando avançamos e chegamos no versículo 2, nós percebemos que a palavra que o apóstolo tem aqui, ela vai além de jovens e atinge filhos adultos. Vejam, no versículo 2 então ele diz: honra teu pai e tua mãe. De onde ele tirou isso? Isso estava dentro dos 10 mandamentos. O primeiro mandamento, que envolvia os relacionamentos horizontais, era esse. Os verticais são aqueles que são ordens que Deus nos dá, do que envolve nossa responsabilidade com Deus diretamente. Então ele começa a segunda tábua da lei com os mandamentos voltados para os relacionamentos humanos, e aqui ele começa dizendo: honra teu pai e tua mãe. Mas quem é que deve honrar o pai e a mãe? Eu gostaria de lançar a mão de uma outra passagem que está em Marcos, para nós entendermos da perspectiva do Senhor Jesus, quem é que isso alcançava. No versículo 5 do nosso texto de Marcos 7 diz: então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? A questão é, eles estavam vendo Jesus e seus discípulos andarem, e eles tinham uma certa conduta. Aparentemente o que acontecia é, seus discípulos passaram em algum lugar e pegaram alguns grãos, e eles debulhou na mão e comeram, e se eles não lavaram a mão quando fizeram isso? E a tradição dos anciãos determinava que se devia lavar a mão, não era nem tanto por higiene, quanto era por cerimônia. Mas o que é essa tradição dos anciãos? No mundo antigo, os judeus tinham praticamente 3 livros. A Torá, que era a palavra de Deus e a instrução de Deus. Eles tinham um comentário feito por homens chamado Mishnah. E além do comentário a Mishnah, eles tinham também um comentário ou reflexões em cima da Mishnah que se chamava Guemará. Essa Mishnah e a Guemará era a que compunha a tradição dos anciãos. A lei não mandava lavar a mão para comer, mas dentro da Mishnah e da Guemará havia essa instrução, e eles levavam a sério aquilo que a tradição dos homens diziam. Então eles estão questionando o Senhor Jesus e os seus discípulos acerca de uma conduta: como é que vocês não lavam as mãos para comer, quando a tradição dos anciãos manda fazer isso? A discussão aqui é sobre o peso que a tradição tem, ou deveria ter, ou não deveria ter na vida das pessoas. E para tratar dessa discussão de tradição, veja o que ele diz no versículo 10. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá de que ser executado. O Senhor Jesus escolheu para considerar, na questão de tradição, sim ou não, ou as escrituras,
esse assunto, o honrar a Deus, para colocar os pingos nos is nesse assunto. E veja o que ele diz a seguir. Mas vocês afirmam, ou seja, a tradição dos anciãos afirma, que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, não conforme as Escrituras, mas conforme a tradição dos anciãos, havia uma instrução que era o seguinte: você poderia dedicar uma oferta ao Senhor, o nome dessa oferta é corbã, e você não tem necessidade de entregar essa oferta. Você dá, potencialmente está entregue, mas ainda não foi entregue efetivamente. Eles praticavam isso. Mas qual é a relação do assunto aqui? Veja versículo 12. Vocês o desobrigam a de qualquer dever para com seu pai e sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus. O que é isso? Por conta daquela tradição humana, escrita pelos anciãos, eu podia colocar o meu dinheiro destinado a corbã, uma oferta ao Senhor, e quando meu pai precisasse da minha ajuda financeira, ainda que eu tivesse dinheiro, eu tinha um argumento: não, mas eu não posso dar porque isso é corbã. Eles usavam desse recurso, na tradição dos anciãos, para não ajudar os seus pais. Vocês fazem isso. Versículo 13 diz: vocês anulam a palavra de Deus. Observe que o princípio de honrar a Deus aqui estava sendo negligenciado. Ele estava sendo rejeitado, ele estava sendo anulado. Agora observem, e é aqui que me interessa o assunto. Quando o Senhor Jesus aborda esses homens acerca de honrar pai e mãe, Ele está abordando homens adultos. Homens que têm uma base econômica, que poderiam ajudar seus pais, sim. Eles já têm sua autonomia e sua independência. Eles têm pais necessitados. Mas eles estão deixando de fazer, estão usando como desculpa uma instrução que havia na tradição dos anciãos, de que eles poderiam não fazer isso, caso aquele dinheiro fosse dado como oferta corbã. Eu dei, mas não dei. E aí eu tenho uma desculpa de não ajudar meu pai. Então eu diria que, pelo versículo 1, enquanto no versículo 1 ele está focalizando aqui somente filhos que têm capacidade de entender e que estão debaixo do sustento do seu pai, no versículo 2 nós contemplamos aqui que isso vai além de filhos que estão debaixo da autoridade dos pais. Isso aqui contempla também aqueles que já são adultos, casados. Então essa mensagem é para todos nós. Ela vale para filhos pequenos, e nós vamos focalizar isso na próxima semana. Ela vale para filhos que são maturos o suficiente, mas debaixo da autoridade do seu pai. E essa mensagem também vale para vocês que são filhos adultos. Então vejam, olhando para essas questões, vem a próxima pergunta: qual é o dever dos filhos para com seus pais? Enquanto os filhos estão sob a autoridade do seu pai, esses filhos têm a responsabilidade de obedecer seus pais. Vejam, acho que faz-se necessário e útil a vocês a gente separar o que os nossos filhos fazem de 3 maneiras. O que ele está fazendo é obediência ou desobediência? Primeiro ponto. Ele está desobedecendo uma ordem, está sendo rebelde.
A segunda consideração que você deve fazer com ele é o seguinte: ele está sendo respeitoso ou desrespeitoso? E por fim, você deve questionar: ele tem habilidade ou falta de habilidade? Vamos imaginar que seu filho está à mesa junto com você e ele quer ter a experiência de colocar o suco no copo. Ele tem somente 2 anos. E seu filho quer colocar o suco no copo. Vocês vão de convir comigo, não é razoável esperar de uma criança de 2 anos que tenha força e equilíbrio e medir seus movimentos ao ponto de colocar o suco adequadamente no copo. Se o seu filho fez isso, tomou a liberdade à frente e você não se apercebeu da coisa, e ele já derramou a jarra, já quebrou o copo, etc. Você tem que avaliar isso como isso é simplesmente uma falta de habilidade. Você não pode disciplinar seu filho por uma falta de habilidade. Mas a partir do momento que você diz para o seu filho: não, você não vai colocar o suco. Você não consegue. Mesmo que ele diga que consegue, você vai dizer para ele: não, você vai obedecer o papai e a mamãe. Você não vai desobedecer. A partir desse momento, se ele quer colocar o suco e ele não ouve a sua voz, esse é um outro assunto, é um assunto de obediência ou desobediência. Da mesma maneira, algumas crianças têm a habilidade e a velocidade de repente, soltar um tapa na mão, no rosto da mãe ou de uma outra pessoa. É uma falta de respeito. E inicialmente você pode instruir sua filha que não é assim que se trata as pessoas. Se trata com respeito à mamãe. Bater no rosto não é respeito. Não faça isso. A partir de agora, se ela faz isso, ela tem que ser lembrada e trazer para a obediência, respeitando a pessoa. Então veja, a exigência de Deus aqui, nesse caso, é de obediência. Vejam, há um aspecto de teologia natural, que filhos devem estar debaixo da autoridade de seus pais. Afinal de contas, esses conhecem a vida como eles não conhecem. Eles não passaram pelas experiências e não têm conhecimentos que lhes capacitam a tomar as decisões da vida. Então, naturalmente, é bom senso que filhos obedeçam seus pais. Certa ocasião, estávamos em minha casa, sentados à mesa, estávamos um amigo, eu e o filho, o garoto dele, que devia ter, calculo eu, uns 3, 4 anos. Estamos sentados à mesa e percebemos que ele, numa tomada que tinha na beira da mesa, ele pega a faca e vai enfiar na tomada. E aí ele olha para o pai olha para ele e fala assim: coloca. Coloca. Aí o filho falou: não. Depois eu perguntei para o pai: você ficou louco? Você mandou seu filho enfiar a faca na tomada? Ele falou: Fernando, eu já falei para ele algumas vezes isso. Agora que eu estou perto e eu posso administrar uma situação de emergência, eu quis deixar ele fazer. Ele ia aprender com essa experiência e ia poder intervir caso necessário fosse. O garoto, quando o pai falou, coloca, o garoto entendeu e lembrou das ordens do pai. E por isso ele não colocou. Um filho, ele deve ao seu pai obediência, porque ele não conhece como o seu pai conhece, e mais do que isso, porque Deus estabeleceu assim. É Deus quem define a obediência de filhos aos seus pais. Veja o que diz no versículo 1: pois isso é justo. Quem define que isso é a coisa certa a fazer é o próprio Deus, não é a experiência da sociedade. É Deus quem define que filhos que estão debaixo da autoridade do pai devem obediência ao pai, estão debaixo da dependência do pai, devem obediência ao pai.
Na carta paralela a Efésios, Colossenses capítulo 3, diz: filhos, obedeçam a seus pais em tudo. De certa forma, quando olhamos para isso, não existe restrição aqui. Nós sabemos, por outros princípios, que existe restrição. Quando um pai ou uma mãe dão uma ordem que proíbe o filho de fazer aquilo que Deus determinou que ele fizesse, então esse filho vai ter que desobedecer seu pai. E em alguns ambientes da sociedade judaica e da sociedade islâmica, no caso da sociedade judaica, é mais restrito a alguns grupos mais radicais. Quando um judeu se converte, então se faz o funeral simbólico dele. Ele está em franca desobediência ao seu pai, mas ele está obedecendo a Deus. Recentemente eu vi a história de uma igreja em que moça que vinha do ambiente islâmico chegou para o dia do batismo na igreja com a sua mala. Por quê? Ela sabe que uma vez que chegou a Cristo e foi batizada, ela não pode voltar para casa. Então há aquela situação como essa que eu estou descrevendo, extrema, em que os pais dão uma determinação e uma ordem que vai contrária à orientação de Deus. As Escrituras falam sobre arrependimento e fé, reconhecer quem é o Jesus e se submeter a Ele. Vale o que o apóstolo diz, mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Agora, fora o caso de uma orientação, de uma instrução que vá contra a determinação de Deus direta, você tem que obedecer seu pai em tudo, e como ele diz em Colossenses, pois isso é agradável a Deus. Nós já tivemos situações aqui na igreja que alguém que se converte, seus pais baixam uma portaria e proíbe que esse jovem vá para a igreja. A minha orientação nesse caso é, não venha para a igreja. Vamos tentar suprir você das necessidades que você tem de comunhão com o povo de Deus, de conhecimento das Escrituras, de discipulado, fora desse ambiente. Filhos devem obediência aos pais. Se você é sustentado pelo seu pai, você deve obediência ao seu pai. Não é o fato de você ter tido uma experiência com Cristo e o seu pai ainda não, que o libera da responsabilidade de obedecer seus pais. Sempre. Mas veja, o texto vai além disso. O texto vai nos dizer também, no versículo 2, que além da obediência é requerido também uma postura de honra, de reverência, de respeito, e aqui vale para qualquer filho. Qualquer filho deve para qualquer pai a honra. Você pode dizer, Fernanda, meu pai não é perfeito assim para merecer alguma honra, não. Mas que pai que é perfeito? Não tem nenhum pai perfeito, não tem nenhuma mãe perfeita. Não tem nenhum marido perfeito, não tem nenhuma esposa perfeita. A honra que ele diz aqui que nós devemos dar aos nossos pais, não é somente quando nós julgamos que eles são dignos de respeito. Da perspectiva de Deus, nós devemos respeitar os nossos pais, ponto. Sejam eles mais ou menos respeitáveis, deem eles mais ou menos motivos de serem respeitados. O fato de eles não se fazerem tão honrados, não dão liberdade aos filhos, e não somente aos filhos jovens que estão debaixo do seu sustento, mas também os filhos adultos. Todos esses, todos nós, temos a responsabilidade de respeitar nossos pais. Como é que nos dirigimos aos nossos pais? Que tratamento damos a eles quando nos dirigimos a eles?
É um tratamento que mostra um prezar, um reconhecimento da posição que Deus os colocou e que Deus colocou você. Como é que você se dirige aos seus pais? Como é que você contradiz seu pai quando ele fala alguma coisa que você não concorda? Naturalmente, nós discordaremos dos pais, na medida que nós ficamos mais maduros, nós temos mais motivos de discordância, mas tem maneiras de discordar. Na condição de filho adulto, você pode discordar respeitosamente. Na condição de filho, que ainda está debaixo da autoridade do seu pai, você pode questioná-lo, e questioná-lo respeitosamente. Isso contempla aqui as palavras que você escolhe no tratamento. Isso contempla aqui o nível de voz que você trata com o seu pai. Isso leva em conta a atitude que você demonstra. Você pode conversar com seu pai, questionar uma ordem dele, pode eventualmente negociar essa ordem dele, mas com respeito sempre. Se você ainda está debaixo da autoridade do seu pai, qual é a sua reação quando ele lhe dá uma ordem? Tá bom, pai. Tá bom, pai. A maneira como você reage, ou ela tem respeito, ou ela tem desrespeito. O que você fala do seu pai e da sua mãe, fora do ambiente de casa? Que imagem você passa do seu pai? Eu me lembro quando, certa ocasião, conversando com um moço que tinha uma série de dificuldades com seu pai, e nós conversávamos bastante sobre esse assunto. Ele tirou uma fotografia de um homem montado sobre o cavalo. Ele disse: isso aqui é a foto do meu pai, aquele que está em cima do cavalo. Ele estava fazendo associação de que o pai dele até poderia ser como um cavalo que estava embaixo do homem. Isso não é respeito nenhum. Você pode ter sofrido com seu pai. Você pode sofrer com seu pai ainda. Você pode ter problemas hoje na vida adulta com seu pai. Mas o respeito não pode ser perdido. A honra é devida mesmo quando não há mais a obrigatoriedade da obediência. Mesmo que você tenha se casado, deixou seus pais, se mudou, você não está livre de respeitá-lo, de honrar. Você está livre da autoridade que o faz obedecer, mas você não está livre do respeito. Você não está livre da responsabilidade de cuidar do bem-estar dos seus pais. Essa foi a discussão de Jesus com os fariseus. Eles queriam discutir lavar a mão ou não lavar a mão. E Jesus está dizendo: vocês querem discutir isso? Olha o que vocês estão fazendo com a lei de Deus. Vocês têm responsabilidades com os seus pais. Eles estavam anulando essa orientação das Escrituras. Nós vivemos em dias em que, e já há mais de uma década, família está debaixo de um ataque tremendo. E a imagem que a mídia passa é que família é péssimo. O bom realmente são os amigos. E a garotada cresce pensando que o que é importante é o amigo, é a amiga, e não meus pais. Senhores, isso está desvirtuando e se desviando da orientação da palavra de Deus. Estando você em casa ou já fora de casa, você dependente da sua família em termos econômicos, ou então absolutamente autônomo, entenda isso. Você tem que honrar seus pais com privilégio, para eles e para você,
do convívio familiar. Em alguma frequência se deve conversar, se deve encontrar, se deve estimular e investir nesse relacionamento. Saiu de casa, mas isso permanece. Nós vivemos em dias em que pais mais velhos estão abandonados, ou como costumam dizer, órfãos de seus filhos. Filhos devem honrar seus pais, privilegiando seus pais e a você e a seus filhos dessa convivência. Eu sei que a demanda da vida moderna tem tanta coisa importante, seu filho tem que nadar, tem que lutar, tem que ir para a escola de inglês, não tem tempo para a casa dos pais. Você está cultivando o futuro em que você vai ser também abandonado pelos seus filhos, como você está abandonando seus pais. Na condição de filhos, nós temos responsabilidades de dar atenção e honra, tempo e oportunidade de convívio com os pais. Mas também, eu diria, por questões de saúde ou por questões econômicas, pais podem precisar de ajuda. E esse é um privilégio que os filhos têm, além de responsabilidade, de cuidar do bem-estar dos seus pais. Nós valorizamos isso. Nos últimos dias de vida do meu pai foi um homem que teve uma longevidade enorme, 96 anos. Se converteu aos 94 anos. Durante vários anos da vida, no final, ele morou com uma irmã minha. Era ela que tinha o privilégio de cuidar dele, o dever de cuidar dele. Era ela que estava atuando diretamente no bem-estar dele. Filhos têm essa responsabilidade, inclusive em apoiar quem tem condições de fazer isso, ou em melhores condições de fazer isso. Minha sogra, mãe da minha esposa, tem 99 anos. Talvez ela esteja me ouvindo agora. Eu falei assim, quem é que merece uma sogra que dura 99 anos? Olha, um cara como eu. Eu tenho certeza que o dia que ela for embora, provavelmente a pessoa que mais ora por mim deixou de orar. Mas minha esposa, ela costuma dizer, está na hora, e é só até agora, que eu vou poder gastar mais do meu tempo cuidando da minha mãe. Então, de 3 em 3 meses, mais ou menos, é o seu tempo dos últimos tempos, ela tem ido visitar a mãe, fica uma semana, fica alguns dias com ela, para cuidar da velhinha dela. Nós temos esse dever e responsabilidade, seja ele financeiro, seja atenção, seja cuidado. Isso é uma responsabilidade de filhos. Ah, mas isso vai faltar meu tempo, vai faltar meu dinheiro. Isso é problema de Deus suprir você. Você tem que cumprir a parte que Ele cabe. Porque isso tem implicações para você fazer ou não fazer isso. Assim, eu queria abordar essa última questão, que proveito há? Veja, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Há um princípio aqui de obediência traçado e determinado por Deus. Não é possível você obedecer a Deus e não obedecer uma ordem como essa de obediência a Deus, de honrar o pai e a mãe. Quem define que você deve obedecer e quem define que você deve honrar é Deus. A obediência e a honra ao pai estão atrelados à obediência a Deus. E quando você não está honrando, enquanto você não está obedecendo os seus pais, quando você deve obediência,
você está arrumando uma encrenca com Deus. O justo juiz que definiu que a obediência, a honra ao pai é um fator obrigatório. Em Colossenses capítulo 3, versículo 20, diz: obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. E saibam disso, uma postura de desobediência ou rebeldia, uma postura de falta de honra, também desagrada a Deus. Deixe-me ler um texto bíblico para vocês e contar uma história. Em Deuteronômio capítulo 21, versículo 18, nós não vamos projetar ainda esse versículo, que diz o seguinte: se um homem tiver filho obstinado e rebelde, que não obedece a seu pai nem a sua mãe, e não os escuta quando o disciplinam, o pai e a mãe o levarão aos líderes da sua comunidade à porta da cidade. Veja, eu queria que você entendesse e olhasse a perspectiva que Deus tem sobre desobediência, rebeldia. Quando os pais não conseguiam levar seu filho à obediência, ele era rebelde, contumaz. O pai devia levar seu filho na presença da liderança da cidade. E aí vamos ler o versículo 20 que diz: e dirão aos líderes: este nosso filho é obstinado e rebelde. E dirão aos líderes: este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Os pais iriam levar o filho rebelde à liderança. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Na lei, no Antigo Testamento, a rebeldia e desobediência, a desonra, ela era tão pesada que a pena era a pena de morte. Isso não é mais assim hoje. Mas também entenda o seguinte: o fato da penalidade para a desobediência não ser morte, não significa que Deus mudou de ideia e agora Ele se agrada com a rebeldia ou com a desonra. Anos atrás, o filho querido de uma família de amigos estava se caracterizando tremendamente por desobediência e rebeldia. Seus pais estavam preocupados com a condição do seu filho. Estavam preocupados com se ele iria ou não entrar nos eixos da família. E mais ainda, a questão é: se meu filho é desobediente e rebelde, a pergunta do pai é: eu estou qualificado ainda para ser pastor, estar no ministério? Pela amizade que eu tinha e pelo fato de gostar desse garoto, e acho que a recíproca também era verdadeira, saí daqui de Campinas por alguns dias, fui para a casa deles, e em vários momentos eu sentei com aquele adolescente e conversamos sobre as Escrituras. E entre os textos que nós consideramos foi esse texto que nós acabamos de ler. E eu estava dizendo para aquele garoto: moço, se você insiste em se manter rebelde aos seus pais, você vai estar na lista negra de Deus. Ninguém vai te matar, ninguém vai te apedrejar, mas você está na lista negra de Deus. É possível que nos primeiros momentos ele entendeu a mensagem, ele acolheu a mensagem e talvez até tenha mudado de postura. Mas nos próximos anos, recrudesceu a sua rebeldia, a sua desobediência, a falta de orientação aos seus pais. Essa é parte da história. Entre as tristes notícias que eu ouvi nesse ano de 2018 já, eu recebi a notícia: ele está preso. Não é esse o caminho que Deus tinha para ele. A obediência ou rebeldia com os pais, a obediência e rebeldia com Deus, e isso tem suas implicações na vida.
Vejam, o texto nos diz, nos versículos 2 e 3, honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Se você for lá olhar a lista de Êxodo ou de Deuteronômio, dos 10 mandamentos, você vai perceber que esse não é o primeiro mandamento com promessa. Entenda o seguinte, na primeira tábua da lei, dos mandamentos da nossa relação vertical, ali tinha promessa, mas na tábua da lei dos mandamentos que envolvem relações humanas, entre elas, honra teu pai e tua mãe, então aqui, na segunda tábua da lei, então tem um mandamento com promessa. Esse é o primeiro. E que promessa é essa? Veja o que ele diz no versículo 3. Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Aparentemente são duas promessas, mas ela é uma só que ela tem dois focos diferentes. E para isso nós vamos ter que entender, quando isso foi escrito, o que significava e o que se aplica a nós hoje. Deus havia estabelecido com Israel, com clareza, que enquanto eles estivessem andando dentro da vontade de Deus e conduzindo, obedecendo a Deus, eles provariam da vida, que ele chama aqui, tudo te correr bem. Andar e viver debaixo da presença, da graça, da bondade de Deus. Mas quando o povo se rebelava, por exemplo, em Levítico 25 e 26, descreve, se vocês me desobedecem, aqui vem a disciplina. Se vocês ouvirem e voltarem para mim, ótimo. Se não fizerem isso, segundo nível de disciplina, voltaram para mim, ótimo. Se não, terceiro nível de disciplina, quarto nível de disciplina, quinto nível de disciplina. Era o quê? Um povo virá e vai tirar vocês da terra prometida. E por conta de desobediência desse povo e de rejeição mesmo dos atos de disciplina de Deus, é que em 722 o povo de Israel é levado pelos assírios, e em 586 o povo do sul de Judá é levado pelos babilônios. Era o quinto nível de disciplina. No contexto de quando Deus deu esse mandamento, então ele estava dizendo o quê? Eu vou tirar minha bênção, minha disciplina vai envolver você ser tirado dessa terra. Como é que isso se aplica a nós? Isso aqui não está falando de longevidade, mas está falando de estar dentro da vontade de Deus, do plano de Deus, da bênção de Deus, e provar de uma vida conduzida e abençoada por Deus. A sua obediência e a sua honra têm implicações futuras para você. Na condição de filhos de Deus, temos essa marca, esse novo estilo de vida. Meus irmãos, é o momento de colocarmos a mão na consciência, repensarmos o que temos feito, o que temos falado, como temos tratado os pais que ainda estão vivos. O que falamos mesmo dos pais que já se foram. Se você está debaixo da autoridade do seu pai, você deve obediência. Se seus pais são vivos, você deve honra, se você é um filho adulto. Seus pais já se foram, mesmo na sua memória, você deve tratar isso com respeito e reverência. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade de olharmos para a Tua Palavra. Quero te pedir, ó Pai bondoso, que o Senhor esteja insistindo com o nosso coração e que na condição de filhos, se estamos debaixo da Tua autoridade, da autoridade deles, devemos de obediência. E sempre devemos respeito. Ó Senhor bondoso, que nós possamos, nós aqui que estamos, buscar em Ti sermos os cumpridores da Tua instrução,
o dever que nós temos com esses pais, ó Pai. Vem nos abençoar, em transformar as nossas vidas, para que também possamos desfrutar das consequências de andar dentro da Tua vontade. Eu oro em nome de Jesus. Amém.